E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com a promessa de dias bastante agitados. Pessoal, quero abrir o vídeo de hoje já comentando sobre o tema mais polêmico de todos, o Brasil. O que se passa em nosso país? Estamos vendo diversas manifestações desde a semana passada. O final de semana foi bem intenso, com vários eventos. No dia de ontem tivemos aí mais deputados que tiveram suas contas retidas devido a decisões judiciais. Quero falar sobre isso de forma assim. Quero falar algumas coisas com vocês, trazer umas besteirinhas. Nesse tópico, eu ainda quero trazer algumas coisas relacionadas à imprensa e desmentir uma das maiores mentiras que foram propagadas durante o pleito de 2022. Enfim, tem muita coisa, não quero adiantar, e parece que a direita pode ganhar um grande aliado, um aliado de peso. Já é a primeira notícia do vídeo de hoje. Depois, vamos falar Lula, Bolsonaro, posição, situação, muita coisa. A imprensa já tá arriscando aquela linha no chão, falando, ó, vai ter que ter responsabilidade fiscal, não vai ter vida fácil. Talvez a gasolina possa voltar para aqueles patamares de 7, 8 reais, o que pode causar uma inflação generalizada. Tem mais algumas coisinhas também interessantes, não esquecer ministro. Já tem matéria falando, ó, sabe aquelas promessas que foram feitas durante a campanha? Então, né, tem que ter responsabilidade para falar para a população que essas promessas, elas não vão conseguir sair do papel. E por fim, quero falar com vocês a todo custo de agenda verde, meio ambiente, algumas coisas que estão acontecendo. A gente vai ter o COP27, não pode deixar passar. E pessoal, tem um artigo que saiu, um artigo internacional, que tem uma pessoa que tem uma fala dessa pessoa nesse artigo. A gente tem que comentar sobre isso hoje a todo custo, e eu já tô com a percepção que esse vai ser um tema que a gente não vai poder falar sobre ele em breve. Não vai poder mesmo. Se lembra como foi em 2021? Coisas ligadas à pandemia? Tá chegando a hora que meio ambiente não vai poder discutir, vocês vão entender por quê. Mas vamos começar já com a notícia que ocorreu no final do dia de ontem, que muita gente está animada. Eu acho que realmente vale a pena prestar atenção. Para quem não sabe o que está acontecendo, no final da noite de ontem, o Elon Musk, novo dono aí do Twitter, lá da Tesla, ele respondeu um brasileiro. Ele respondeu literalmente cidadão comum. Até esqueci agora o nome do rapaz. O rapaz comentava sobre algumas coisas que estavam acontecendo no Brasil. Elon Musk perguntou do que é que você está falando. O cara está falando sobre censura. E aí depois a pessoa vai lá, fala e fala, não, eu vou olhar essa situação. A Folha de São Paulo solta uma nota sobre isso. Elon Musk diz que vai examinar a possível situação de censura do Twitter no Brasil. Bilionário respondeu a mensagem que reclamava de suspensão de contas bolsonaristas. O novo chefe do Twitter, Elon Musk, afirmou neste domingo que vai examinar a suposta situação de censura da rede no Brasil. O bilionário respondeu a tweets que acusavam o site de censurar figuras bolsonaristas como o deputado eleito Nicolas Ferreira e o economista Marcos Sintra, que tiveram conta suspensa a mando do Tribunal Superior Eleitoral aí durante o final de semana. Todo mundo acompanhando, vocês sabem o que está acontecendo. Eu recomendo vocês irem no Twitter ver qual foi a discussão que o Elon respondeu. Obviamente não vou trazer aqui por diversas razões, vou falar um pouco sobre isso. Quem não sabe, que eu acho quase impossível, o Marcos Sintra, ele foi vice da Soraya Tronic, aí durante as eleições pela União Brasil, e ele teve sua conta suspensa não, né, retida aí no território brasileiro. O Tempo aí comenta sobre isso. O economista Marcos Sintra, que foi secretário da Receita Federal no governo de Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa da Soraya Tronic, teve sua conta retida após decisão da Justiça. Não só ele, como já teve o Nicolas, teve o Gustavo Gaia, isso a nível de políticos, Major Vitor Hugo, Coronel Tadeu, esses aqui aconteceram no dia de ontem, o Tempo aqui fala. Após Nicolas, Twitter retém contas de Coronel Tadeu e Major Vitor Hugo. Ainda sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil. Cássia Kiss é uma pessoa que muita gente, todo mundo conhece, eu acho. Acho que realmente é muito difícil ter algum brasileiro que nunca viu a Cássia Kiss em algum momento que seja na TV, por causa das novelas, etc. Pressionada na Globo, Cássia Kiss testa limite e vai de novo em ato antidemocrático. Testa limite. Qual limite que ela testa? Eu não entendi. Existe alguma regra na Globo que ela não poderia ir? Ou sei, talvez isso aqui é um desejo, quem sabe, de parte aí
da sociedade, dos iluminados, dos verificadinhos, de falar, ó, isso aqui é um motivo para a Cássia ela ser demitida da Globo. Que seja, por exemplo. Participar? Não, não pode, não pode. E aí, olha só, antes de comentar algumas coisas mais com vocês. Ainda sobre a imprensa. A gente vem comentando já há um tempo como a imprensa ela vem seguindo numa direção, sempre apontando que, basicamente, Bolsonaro é um criminoso que tem que ser punido. Esse é uma das principais narrativas aí que vem sendo perpetradas. Turma do amor. O Sakamoto escreve no UOL o seguinte, ó, pacificação do país passa por punir Bolsonaro pelos crimes que cometeu. Tem que punir pelos crimes. Então, assim, tá dando como certo que Bolsonaro é um criminoso. Dando como certo que Bolsonaro cometeu crimes e precisa ser punido. O Bernardo Melo Franco, também da Globo, fala o seguinte: Bolsonaro precisa ser julgado e punido. Assim, não é que ele precisa ser julgado. Eu entenderia você falar, não, ele tem que ser julgado. Tá, porque você ser julgado, você pode ser punido ou absolvido. Não. Ele tem que ser julgado e punido. Ele não pode ser absolvido. Ele tem que ser punido. Por quê? Porque ele cometeu crimes, né? Pelos crimes que cometeu. Futuro ex-presidente vai perder o foro privilegiado e não pode ser permitido. Deve ser premiado, né? Não ser premido com anistia. Deve ser premiado com anistia. Então você vê como é que tá o clima do lado de lá. E aí ontem eu vi um comentário do Primo Rico. Não é meu primo, não, o nome dele na rede social, né? Ele é conhecido como Primo Rico, o Thiago Nigro. É um cara aí da área da economia, de investimentos. No final do dia de ontem, ele publica o seguinte: vocês me pedem para falar sobre o que está acontecendo, mas eu não posso falar. Pessoal, eu recebo vários comentários diariamente. Obviamente tem muito crítica, tem comentário da turma da esquerda. Quando tem uns comentários que às vezes assim eu olho e falo, cara, será que a pessoa que falou isso, ela tá chateada? O que tá acontecendo? Ontem, por exemplo, eu recebi um comentário, a pessoa falando de mim o seguinte: o que foi que aconteceu com você? Você não vai falar desse assunto? Ainda tem tempo de você se redimir. Eu falei, eu me redimir? Pronto, é quase Bolsonaro, né? Vou ter que ser punido. Eu não posso me redimir? Depois de todo esse tempo, de tudo que a gente já tá comentando. Gente, eu queria só aqui esclarecer para assim, quem tem um... Para alguns, acho que algumas pessoas merecem alguns esclarecimentos. Não sei se vocês sabem que tem aquele inquérito que ainda está aberto, movido aí durante o período das eleições. Não sei se alguém já parou para lê-lo. Tem mais de 150 páginas. Coloca lá vários perfis. Eu sempre falo da responsabilidade no que você falar diversas coisas. Aquele inquérito coloca, inclusive, algumas pessoas que eu nunca vi na vida. Nunca interagi, não sei nem onde é que mora, não sei nem quem é. Mas porque em algum vídeo eu trouxe o tweet de uma pessoa, porque eu achei interessante. Aquela coisa que eu sempre fiz. Pô, achei esse conteúdo interessante, eu resolvo dar os créditos para alguém. Tenta criar uma teia, não, um ecossistema de mentiras e acusar disso daí. Então, olha só, olha o que pode acontecer com algumas pessoas pelo simples fato que eu resolvi, sabe, colocar... Eu falei, esse tweet é interessante, vou trazer em vídeo. Não sei quem é, etc. Já trouxe tweet da turma da extrema esquerda, da esquerda, centro-esquerda, PSOL, etc. Não, mas olha, aqui tem um ecossistema. Então, assim, pessoal, vocês têm que entender, às vezes, que as coisas não são tão simples assim. Vocês têm que entender que eu ainda tenho família no Brasil. Vocês têm que entender que meus familiares não recebem apenas mensagens de amor e carinho, de muito obrigado. Vocês acham que, assim, porque eu não falei de um assunto, né, expus, bati de forma dura, é isso, aquilo, outro, me vendi, preciso me redimir? Reflete um pouquinho, pessoal. Só reflete um pouquinho quem tá nessa daí. Só reflete um pouquinho. Eu entendo a insatisfação, a tristeza de muita gente. Vocês acham que é fácil chegar para semana passada, na segunda-feira, ligar a câmera pra falar... Não sei quantas pessoas iam assistir meu vídeo. Depois de um domingo tava todo mundo triste. Você acha que é simples? Chega aqui, não, vamos falar, vamos bater um papo. Vamos tentar trazer aqui alguns assuntos. Vamos tentar mostrar, vamos tentar analisar assim, a coisa de uma forma um pouco mais fria. Então é complicado. Tenta às vezes ter um pouco de empatia e pensar. Pensa o que é ter um alvo em suas costas. Saiu algumas matérias recentes até. Em um dos maiores jornais do país, talvez o maior de todos. Não é a primeira, que coloca, por exemplo, fala até do Gustavo Gaia. Não, ele apagou não sei quantos vídeos, isso, aquilo, outro, tanto tomou privado, fez aquilo, outro.
Existe alguns algoritmos rodando, que são algoritmos diários, não é uma coisa difícil de fazer, onde diversas pessoas estão incluídas. Se você colocou um vídeo aqui na plataforma, você apagou, a pessoa recebe um alerta, ó, não sei quem apagou tal vídeo. Se você coloca o vídeo privado, coloca, ó, não sei quem tornou o vídeo privado, ó, não sei quem colocou o vídeo não listado. Como se você apagar um vídeo mostrasse que você tem algo a esconder. E isso acaba virando matéria na imprensa. Então tenta entender às vezes que quanto maior o tamanho, maior as responsabilidades, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então é um pouco complicado. Não é má vontade, não é... Tenta entender algumas coisas. Então assim, a gente está num momento bem complicado no Brasil, bem complicado mesmo. Então eu sempre peço, tenham parcimônia, pensem bem, sabe? Tomem decisões responsáveis. Eu nunca estou aqui para incentivar nada. Estou aqui para tentar trazer informação, tentar mostrar algumas coisas que eu acho que às vezes a imprensa não contempla, tentar trazer algumas notícias que eu acho, falo, pô, isso aqui é interessante, mas tem que dar destaque nisso daqui e tem que conectar essa notícia nessa outra notícia. E tentar entender o que é que se passa no Brasil. Eu não tenho com muito grande interesse tornar um líder de militância. Eu não vejo esse meu papel. Eu acho que meu papel é ser um jornalista. Falar aqui, ó, esses aqui são os fatos. São os fatos. Eu não sou político, não disputo cargo eletivo, não sou uma liderança. Eu tento ser um jornalista, trazer informação, a gente bater um papo e mostrar algumas coisas. E aí, tem algumas coisas, por exemplo, que assim, eu não tô vendo as pessoas comentarem, eu acho que a imprensa não vai comentar sobre essas mudanças que estão acontecendo a nível de rede social, a nível de Twitter. Acabei já falando quase 10 minutos. A gente vem comentando nos últimos dias e eu acho que isso aqui é importante. Isso aqui tem que estar no radar das pessoas. Fala, pô, isso aqui é interessante, vou levar em vídeo. Que é o seguinte, o Elon Musk ele chega aí todo dia falando mais um pouco, colocando suas ideias, o que é que ele está planejando para o Twitter. E ontem ele fala o seguinte, ó, o Twitter precisa se tornar de longe a fonte mais precisa de informações sobre o mundo. Essa é a nossa missão. Aí o Kyle fala o seguinte, e para fazer isso, deixarei que qualquer pessoa que me dê dinheiro pareça uma fonte legítima de notícias, em vez de apenas garantir que todas as fontes legítimas de notícias sejam confirmadas como dizem ser. O que ele está querendo falar aqui? Para essa turma, esse selo de verificação dessa turma é aquela validação da casta superior. E ele está criticando Elon Musk porque todo mundo vai ter o selo de verificação. E aí o Elon Musk vem e fala o seguinte, ó, você representa o problema. Jornalistas que pensam que são a única fonte de informação legítima. Essa é a grande mentira. Essa é a grande mentira. Vocês não são. Vocês não são de jeito nenhum. Aí vem um perfil, isso aqui é uma thread continua, o Elon Musk volta a comentar, um cara chamado o seguinte, ó, Papa da Muscaniedade. Eles nem sabem como o processo de verificação funcionará. E em vez de esperar por informações precisas, eles assumem, espantam, difamam e tiram conclusões precipitadas. Aí o cara coloca uma visão que ele tem da informação, da mídia, etc. E o Elon Musk responde absolutamente, não seja assim, não, cara, é exatamente o que você está falando. Olha a ideia que está sendo implementada na rede social mais importante para o debate público, mais importante. Um ambiente onde a direita vai poder expressar suas ideias e tentar chegar a pessoas que não fazem parte da nossa bolha. Pegue qualquer assunto, o cara diz, ó, pegue qualquer assunto que você saiba muito sobre esse assunto. E aí, vá dar uma lida nesse assunto através dos olhos da imprensa. Você vai ver quão mentiroso, sabe, a mídia enviesada a imprensa consegue ser por uma coisa que você sabe muito bem. Agora, extrapole essa ideia para assuntos que você não conhece muito bem. E aí você vai entender todo o viés da grande mídia. E o Elon Musk disse, absolutamente, é isso aí, cara. É isso aí. Tô falando para vocês. A gente está diante de uma mudança que está causando repercussão em todo o mundo. Só aquela questão de poder colocar um contexto numa nota já fez a Casa Branca apagar um Twitter. Fez o presidente americano, em um evento em Chicago, criticar abertamente o Elon Musk. Aqui na Austrália só estão batendo nesse cara na TV a todo momento. A turma aí, né, de proteção nas redes sociais. A União Europeia, o comissário lá também veio e falou, não, aqui vai ser nas nossas regras. Vocês não estão vendo assim, o monopólio da informação está prestes de ser quebrado.
Foi através da quebra desse monopólio no Brasil, um movimento que cresceu lá atrás. Em 2013, pegou uma atração enorme, também assim, né, em parceria com a internet, que a gente elegeu o Bolsonaro em 2018. E é por isso que essa turma está tão preocupada com a possibilidade do crescimento da direita, ainda mais nos próximos anos. O Elon Musk está aqui em outro momento, ele responde a pessoa falando exato, qual seria o plano dele. Primeiro, permitir que as pessoas compartilhem livremente pensamentos, opiniões, ideias e informações. 2. Permita que a comunidade adicione contexto / notas relevantes. Terceiro, ao fazer isso, acabe com a dependência da receita publicitária para que ninguém tenha o Twitter pelas bolas. Isso aqui ele está falando através do quê? Paga os $8. Paga os $8. Quantas pessoas não vão querer pagar para poder quebrar o monopólio da imprensa? Cara, isso aqui é uma mudança que eu falo assim, bicho, as pessoas não estão entendendo. Não estão entendendo. E ele diz, ó, essa verificação generalizada democratizará o jornalismo e fortalecerá a voz do povo. Qual vai ser o diferencial do jornalista no Twitter? Todo mundo é verificado, ele não tem nada demais. Na hora que entrar, fala, cara, qualquer pessoa que colocar, qual é a diferença? E aí as pessoas começaram a ser julgadas não porque tem um selinho azul, mas pelo que elas escrevem, pelo que elas postam, pelo conteúdo que elas oferecem. Exatamente esse o grande ponto que levou ao crescimento da direita. As pessoas estavam meio cansadas e começavam a sentir a mídia, né, um viés muito forte na informação que trazia. E aí vamos falar de viés? Informação errada que foi propagada aí pelos maiores veículos de imprensa do Brasil com base em um relatório que, ao longo do pleito, inclusive foi contestado na época pelo Eric Figueiredo, presidente do IPEA. Ele falou, cara, isso aqui não faz sentido. Ele trouxe lá várias informações, a gente trouxe vídeo e agora quem faz um relatório que envolve pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil é o Banco Mundial. Não acho que é uma instituição qualquer, né? Eu acho que é uma instituição que dá pra gente levar em consideração seus comentários. O Écio Costa é professor da Universidade Federal do Pernambuco. O Banco Mundial atualizou os dados referentes à população brasileira abaixo da linha de pobreza para o ano 2020, sob efeito do auxílio emergencial. Resultado? De 11,37 para 4,14 milhões de pessoas na linha da pobreza. 7,23 milhões de pessoas saíram desse patamar. Vocês lembram de tudo que acusaram o Bolsonaro? 33 milhões de pessoas passando fome no país. Eu acho muito difícil ter 33 milhões. Muito difícil. Aqui está o gráfico. Olha só a porcentagem. Olha para isso. Abaixo de 2%. O Poder 360 fez uma matéria mais completa, trouxe alguns infógrafos. Extrema pobreza do Brasil cai para mínima histórica em 2020. Relatório do Banco Mundial mostrou que a taxa do país foi a que mais recuou na América Latina no ano. Aí tu já imaginou todos esses novos recursos, eles funcionando? Imagina se já estava tudo funcionando, em plena operação durante o pleito. A imprensa falar... Bolsonaro não se importa com os 33 milhões de pessoas que passam fome. Aí, peraí, vamos colocar um contexto. Vamos trazer aqui informação do Banco Mundial. Tu já pensou em um tweet de qualquer veículo da grande imprensa? É isso que eles não querem, de jeito nenhum. Você vê aqui, ó, extrema pobreza no Brasil cai para a mínima histórica em 2020. Olha aqui o gráfico. Vocês realmente acham que tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse país? Brasil teve a maior queda da extrema pobreza na América Latina. Queda. Não é que tal, a pobreza não aumentou, diminuiu. Isso aqui no ano de 2020. Dados do Banco Mundial. E tudo que foi dito ao longo da campanha. Mas são números mais atuais. Daqui a 2020 aumentou demais. Mas será que aumentou a ponto de nós termos 33 milhões de pessoas passando fome? Será que aumentamos para o ponto de ter 33 milhões de pessoas passando fome? Ainda que fale que estudação de agora, né? Um compilado aí 2021 e 2022, será que sai de 1,9 milhão para 33 milhões de pessoas passando fome? E esse é o grande problema. É isso que a imprensa não quer. Que esse tipo de informação corra solta. Que chegue às pessoas.
Informação é poder. E outra coisa que também não... Assim, né? A gente viu que foi muito mal noticiado desde o início. E o início que eu digo é a viagem. Quando o Bolsonaro decidiu viajar para a Rússia. Foi atacado por basicamente todos os setores. Todos os setores. E quem defendia é passador de pano. Anteontem, na verdade, o Ministério da Infraestrutura fez essa postagem no Twitter. O maior desembarque de fertilizante da história do Porto de São Francisco do Sul, Santa Catarina. O navio Thai Knighthood atracou na madrugada de quarta, dia 26, com 63 mil toneladas de sulfato de amônio, o maior desembarque deste tipo de fertilizante já realizado no porto. Eu acho que isso aqui tem uma grande participação do governo, né? Em diversas áreas, para conseguir fazer com que o Brasil mantivesse suas reservas numa boa. O agro tá tranquilex. Então, assim, a gente vai comentar, mas vocês têm que entender. E, gente, as pessoas hoje em dia, a informação chega. A informação chega mesmo. E, volto a falar, por mais que tenhamos inúmeras coisas acontecendo, não fiquemos monotemáticos. Tem vários temas que precisam ser discutidos e vamos falar deles. Murilo de Aragão, fundador da Arco Advice, escreveu esse seu texto, acho que você escreve mensalmente ou quinzenalmente na Veja, e aí fala o seguinte: guinada na topografia política. É interessante, dá um pouco mais de esperança. Destaca-se, né, ele fala o seguinte: Lula chegou ao poder em um cenário muito mais complexo. E ele fala que destaca, né, algumas coisas, foi a eleição mais apertada da história, e sua vitória decorreu muito mais da rejeição do atual presidente Bolsonaro do que a uma adesão às suas ideias e programas. Isso aqui é importante porque, cara, 61,43% das pessoas não votaram no PT. 61,83% não votaram no PT. E dos que votaram, do 38,57%, tem muita gente que votou porque não gostava de Bolsonaro. Ou seja, é uma parcela mínima da população que realmente compra essas ideias de esquerda. A possibilidade de já termos um crescimento da oposição já nos primeiros meses de governo é real. É real demais. E o Alckmin está com protagonismo sem igual. Vamos ver. O segundo aspecto é que o novo presidente foi eleito com um apoio original minoritário no novo Congresso, o que implicará amplas negociações com vários partidos. Tal aspecto não é novo, mas, por causa do ambiente de polarização política, é mais desafiador, especialmente pelo fato do perfil do Congresso ser claramente de centro e de centro-direita. O terceiro aspecto refere-se ao fato do Congresso acumular poderes que não existiam na era Lula, tema que já abordei exaustivamente aqui mesmo. Como o presidente estará limitado em seus poderes, a atuação dos presidentes da Câmara e Senado terá papel relevante na construção de maiorias no parlamento. E, mesmo tendo maioria, etc., quem dá velocidade de jogo é o presidente da Câmara e Senado. Você pode ter a melhor proposta, você pode ter até maioria. Se o presidente da Câmara e do Senado não coloca em votação, não resolve, não, vou instaurar aqui uma comissão especial. Até se o pessoal tiver uma CPI, aí pode ser que judicialize, né? Que a gente já viu isso no passado, como foi a CPI da pandemia. Mas quem determina, por exemplo, a abertura ou não dessa CPI, o presidente da Câmara e Senado. Vai abrir, não vai abrir. Impeachment vai abrir, depende deles, pode ter o que for também. Então são cargos importantíssimos. Até então, o Lira tem grandes chances de ser reeleito e na presidência do Senado, o PL vem trabalhando forte aí para tentar emplacar o seu nome. Inclusive já fazendo até um acordo com o Lira, se fala bastante aí na Tereza Cristina. Lula volta ao poder em um ambiente de maior multipolaridade, de grupos organizados de pressão que disputam poder e recursos. Nesse sentido, Lula terá de construir pontes de entendimento com militares, agronegócio e os evangélicos. E olha que interessante. Ao mesmo tempo, manter o apoio de grupos sindicais e da sociedade civil que o apoiam. Então a gente vai ter um problema. Como é que vai buscar governabilidade, diálogo e tentar baixar a resistência com militares, agronegócio e evangélicos sem perder o apoio dos militantes de esquerda?
Eu acho que são pautas que não encaixam, mas de jeito nenhum. E aí, o que é que a turma da esquerda vai ter que falar? Será que você deve começar a causar revolta? Será que o pessoal, nem todo mundo acompanha a política de perto. Será que muita gente vai começar a cobrar o Alckmin? Será que muita gente vai começar a falar que o Lula não tá cumprindo suas promessas? É um mentiroso? Então, assim, ser situação é muito mais complicado. Muito mais complicado. Eles colocaram pressão, agora eles vão começar a receber. Ontem o Lulu Santos... Ontem não, anteontem. O Lulu Santos fez um post falando, podemos mudar de assunto? E eu vi alguém responder o seguinte, peraí, pô, calma. Só tem 7 dias e vocês já estão pedindo pra mudar de assunto? Só tem 7 dias? Vocês passaram mais de 4 anos em uma oposição histérica. Mas histérica tudo que Bolsonaro fazia. Tem 7 dias, vocês já estão pedindo, pelo amor de Deus, para. Não vamos parar não. A acidentada topografia política do Brasil em 2023... aqui, né? Ainda no âmbito institucional, o mapa da governabilidade impõe construir um entendimento entre... Olha isso aqui. Isso daqui é outro pulo do gato que eu não tinha analisado. A equipe econômica do governo vai ter que combinar com os russos, né? Brincadeiras à parte, o pessoal usa essa expressão. Mas o Banco Central é independente e o mandato do Banco Central, ele não casa com o mandato presidencial. O mandato do Roberto Campos Neto vai até fevereiro de 2024, ou seja, pelo menos todo o ano de 2023. E o primeiro semestre é o mais importante, a gente vai falar sobre isso. Vai ter lá o Roberto Campos Neto. Então, qualquer aventura assim muito, né, espalhafatosa, possivelmente não vai avançar. Aí vem, a acidentada topográfica no Brasil de 2023 apresenta características inéditas para o presidente eleito e que não existiam em seus mandatos anteriores. Tal cenário exigirá certamente perícia, busca por consensos em um ambiente de polarização que não desaparecerá rapidamente, bem como ativa e qualificada participação da sociedade civil. Eu tenho certeza, falei com vocês nos últimos dias. Essas manifestações, eu acho que já são um recado. A turma que tá aí não vai ter vida fácil. Base bolsonarista vê a arrogância de equipe de Lula em PEC da transição. Essa base bolsonarista não tá falando dos deputados bolsonaristas. A base bolsonarista são os tais deputados e senadores do Centrão. Estão incomodados. Aliados do presidente avaliam que petistas poderiam ao menos ter entregue condução da medida a Rodrigo Pacheco, essa questão da PEC da transição. Quem tá resolvendo tudo é eles. O Pacheco deixou a equipe, mas quem tá resolvendo tudo é ele. Fala, pô, como é assim? Nem chegou, já tá querendo mandar em tudo. Vai pegar mal, hein? Vai começar a sofrer resistência. Tanto que a promessa de campanha que o PT está escanteando na PEC da transição. Não podia ser a PEC do rombo? Se fosse Bolsonaro, seria a PEC do rombo. Que vai ser um rombo fiscal essa PEC. Vamos chamar assim, né? A PEC do rombo. Se fosse Bolsonaro, seria a PEC do rombo. Assim, houve uma defesa de que a isenção tributária para quem ganha menos de R$5 mil não esteja dentro do pacote da PEC. E já acabou a promessa. Não chegou nem em janeiro e a isenção de 5 mil já não está mais. Coordenador do PT na Comissão Mista do Orçamento, o deputado federal Enio Verri, está entre os petistas que concordam com o adiamento da discussão. Em entrevista para a agência Câmara de Notícias, Verri informou que não há tempo hábil para analisar a questão. Isso porque mudanças do R necessitam de aprovação no anterior ao da vigência. Que pena, hein? Uma promessa aí que imaginei toda a classe média, até os mais pobres, nessa parte não pagam imposto de renda, mas toda a classe média baixa pra cima, já tava feliz, pô, não vamos pagar imposto de renda, vai sobrar um cacauzinho a mais. Não vai, pessoal. Era uma promessa, era uma metáfora, era só uma metáfora. E aí, olha só, ICMS da gasolina deve ser primeira dor de cabeça do governo petista. Mesmo antes do ICMS baixar, né, ter um teto de 7%, o governo federal, o governo de Bolsonaro, já vinha mantendo várias coisas, inclusive aí combustíveis, com imposto zerado. Outros imposto reduzido. Vimos ao longo desses 4 anos mais de 4 mil itens tendo os seus impostos zerados ou reduzidos. As promessas que Bolsonaro fez no âmbito econômico
principalmente no que diz respeito a imposto, cara, ele cumpriu todas. Todas. O Paulo Guedes até comenta sobre essa questão, né, da arrecadação, etc, colocou e falou, ó, assim, a gente baixa um pouquinho, baixou, colocou um teto, só que a arrecadação continua alta, porque aquele dinheiro que sobrou, que o cara ia gastar com gasolina, ele tá comprando outra coisa, então a economia tá rodando. Então no final do dia, a arrecadação continuou alta. Não é justificativa para o preço da gasolina voltar a subir. Foi isso, pelo menos, que o Paulo Guedes falou em diversas aparições. Ah, agora tá falando, mas já estão mudando a história. Auxiliares do ex-presidente prevêem o possível retorno da cobrança integral do ICMS nos combustíveis. Já pensou a gasolina R$8? Como o Congresso só aprovou a compensação da perda da receita aos estados até o fim do ano, a expectativa é que os governadores voltem a carga para derrubar o teto. A compensação seria esse ano, né? Esse ano. Mas depois, assim, ó, vamos sair das contas públicas. Os governadores também precisam fazer a parte deles, né? Com a perspectiva do Supremo Tribunal Federal autorizar o retorno da cobrança integral no ano que vem, petistas avaliam que Lula terá um início de gestão conturbado, pressionado pela inflação e pelo mau humor da classe média. Não vai ter redução do imposto de renda. Se a gasolina vier R$8, ih, rapaz, a metáfora, o quilo da metáfora no açougue, eu quero saber para quanto é que vai. Aí você vê o Marcos Mendes, aí acho que é do INSPER, tô na dúvida agora, e o Paulo Artung do Renova BR, amigo do Luciano Huck. Cara, ainda estamos em novembro, segunda semana pós-pleito, e a turma já tá riscando, ó, a linha no chão, falando, ó, parou, sem devaneios, bota o pé no chão. Novo governo precisa descer do palanque e encarar a realidade fiscal. Leia o artigo. A turma já tá começando a cobrar, já tá começando, ó, isso aqui vai dar errado. É preciso ser sincero com a sociedade. As promessas eleitorais não poderão ser cumpridas já no primeiro ano de mandato. E algumas terão de ser reformuladas. E aí, olha só. Estamos comentando. Hoje, um governo de esquerda teria muito menos apoio do que teve em 2002. Hoje, um governo de esquerda enfrentaria uma oposição muito mais qualificada. Uma oposição também da própria população. Temos aí as redes sociais, com grandes promessas de melhoria. Enfrenta uma oposição de um legislativo com mais poderes, um executivo enfraquecido. E também vai enfrentar um cenário internacional de conflito na Europa, crise energética, a turma aí tentando avançar com algumas agendas de compliance verde que acabam por encarecer alguns processos econômicos. Commodities sem a perspectiva daquele crescimento absurdo, que foi o que teve lá em 2002, conseguiu alavancar a economia. Tanto que fala o seguinte, o governo eleito pode até contar com a sorte, caso o preço das commodities continuem altos no ano que vem. Assim, a arrecadação se manterá elevada e o déficit não crescerá tanto. Mas, dificilmente, isso se manterá durante todo o ano. E aí, uma nova crise, como a de 2014, pode se abater sobre o país. E aí? Crise de 2014, aquela que em 2015 levou a Dilma, né, aos finalmente. Não, peraí. 2015 começou a confusão, acho que Dilma caiu em 2016, né? Agora eu tô na dúvida. Foi 2016, já tava aqui já. Então, hein? Aí, olha só. O Maílson da Nóbrega, que tinha escrito lá atrás, né, durante o pleito, um artigo, economista do Sarney, defendendo os democratas brasileiros, ele agora vem falar o seguinte, ó, na hora da verdade, o desafio maior será reduzir a rigidez orçamentária. Ele fala, o artigo é grande, ele fala sobre vários problemas do Brasil, dívida pública, déficit, arrecadação. Ele fala o seguinte, ó, entre 90 e 2015, em termos reais, a despesa federal cresceu em média 6% ao ano. Sem rever decisões mal pensadas e sem enfrentar poderosas corporações, optou-se por acomodar essa expansão via aumento da carga tributária e depois por maior endividamento. Aumenta o imposto e vamos se endividar. Antes do plano real, a inflação ajudou. No período, a economia cresceu menos da metade, 2,5%. Ou seja, é uma trajetória insustentável. Não tem como se manter.
Aí vem. A saída óbvia é atacar o problema mediante redução da rigidez orçamentária, restabelecendo a capacidade de gestão de políticas públicas essenciais. Do contrário, como disse Hermínio Fraga, vamos para o brejo. Isso implica diminuir ou estagnar por muito tempo as despesas obrigatórias, que são compostas por gasto de pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais. O que é que o cara falou durante a campanha? Educação não é gasto? É investimento? Ó, tem que conter um pouco dos gastos aí, meu irmão. Não vamos travar e vai passar o de jeito nenhum. Ó, acho que dá bem errado. Jogar na crise de 2014, em um país que já começa com um governo com 61,43% de desaprovação, que nem terminou basicamente o pleito e as pessoas já estão se manifestando, o clima não tá ajudando. Aí já vem também, ó, turminha lá da Globo. Os dividendos da Petrobras podem ser excessivos, mas aí fala na Glaze que reclamou que é um absurdo, que vai ser pago, etc. E falou, beleza, pode-se e deve-se discutir se o montante é excessivo ou se é correto que o atual Conselho de Administração defina esse valor, uma vez que faltam menos de 2 meses para o fim do governo Bolsonaro. Mas, como o presidente do PT disse, essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento nunca é demais. Lembrar que entre 2014 e 2017, a Petrobras não conseguiu distribuir um único centavo de dividendo por causa da ruinosa gestão que foi empreendida no governo Dilma. Hein, Dilma? Lula prepara a desmilitarização do governo federal. Isso aqui vai causar uma resistência na sociedade também, né? Lula avisou, antes mesmo de ser eleito, Lula avisou que queria desmilitarizar a administração pública federal. Abre aspas, nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós vamos ter que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos, pessoas que não prestaram concurso, declarou Lula em abril durante a reunião na Central Única dos Trabalhadores. Em alguns órgãos já existe até estudos prontos. A BIM, né, tem alguns membros oficiais da BIM ligados ao PT, encaminharam ao partido sugestões sobre como desmilitarizar o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. A reforma passaria pela extinção do órgão. A desmilitarização que o partido quer promover deverá atingir outras áreas do governo. O levantamento do TCU, realizado há 2 anos, apontou que o número de militares que ocupavam cargos civis no governo Bolsonaro dobrou em relação ao governo Michel Temer. Eram 2.765 em 2018. Em 2020, já passavam de 6 mil. Isso causou algumas resistências. Ainda mais quando quer entrar em consensos, conseguir mais governabilidade. Liderada por Paulo Scarfe, oposição não desiste de derrubar o presidente da Fiesp, o Josué Gomes. A Fiesp aí tem um certo peso no estado de São Paulo. Já pensou? Também ser derrubada. Mais um foco aí de resistência e de pressão contrária a políticas de um novo governo aí de esquerda. O novo campo de batalha será a reunião de amanhã da entidade, a primeira depois das eleições. Querem que o dono da Coteminas marque a data de uma assembleia que decidirá se o José Gomes vai permanecer no cargo. E aí, olha só, PL que é a vice de Lira na Câmara durante o governo Lula. Pensa o seguinte, na falta do presidente da Câmara, e isso aconteceu ao longo dos últimos anos, às vezes o cara tem algum evento, viajou, ele não tá lá. Aí quem que assume os trabalhos é o vice. Aí na hora que o vice assume, às vezes, coloca algum projetinho assim meio descarado. Então, tendo Lira, não é um bolsonarista de primeira viagem nem de perto. Não é um apoiador um apoiador de Bolsonaro. Aliado, vamos falar assim, aliado. Mas você tendo alguém do PL na vice, ali, né, dobradinha, as chances de colocarem aquele projetinho descaradinho na calada da noite, você sabe como é que funciona às vezes Brasília? As chances são bem reduzidas. Bem reduzidas. Não, quem controla a pauta é o vice ou o presidente. É quem está lá no dia presidindo. Além da vice, que até o PL já tem nesse momento, eles também querem um apoio já avisando 2025, para assumir a Câmara. A eleição da mesa diretora está marcada para o dia 1º de fevereiro e a gente vai acompanhar isso de perto, mas bem de perto. Todas as movimentações. E olha só,
Ainda sobre foco de resistência. O Republicanos promete oposição, aposta suas fichas em Tarcísio, no estado de São Paulo. O partido avalia que possíveis acenos a Lula poderão, inclusive, fragilizar a principal aposta do partido. Isso aqui não precisa achar, isso aqui é uma verdade. Vai ficar muito feio o Republicanos apoiar um governo de esquerda tendo um Tarcísio em São Paulo. Não vai fazer nenhum sentido, né? As pessoas falam, pô, Tarcísio, muda de partido. Abandona essa turma aí, essa turma não presta. O partido também está intento a uma possível debandada do PSDB. Preste atenção nisso daqui. Cada vez mais enfurnado numa crise, perdendo espaços no poder. O Republicanos pode ser o caminho para alguns deles, os tucanos, mas a gente precisa dialogar com cada liderança, afirma Pereira. Não tenho dúvida de que o Republicanos está se consolidando como um dos principais players políticos. E sobre o PSDB, duas informações na sequência. Rodrigo Garcia está no PSDB. União Brasil quer atrair Rodrigo, Eduardo Leite e outros tucanos. Tá todo mundo em cima dessa turma. Todo mundo em cima dessa turma. Olha como o cenário político está, para algumas pessoas, alguns grupos, enfraquecido. A imprensa vinha falando, né? Essa turma aí desse centro democrático vai precisar rebolar bastante para não ser tragada ou pela esquerda ou pela direita. Porque a direita mesmo é Bolsonaro, não tem outro. E aí, olha só. O Rodrigo Garcia falou uma coisa que eu acho que ele não é a única pessoa que pensa assim no Brasil. Essa eleição, vocês mandaram um recado para toda essa classe política. Rodrigo Garcia ainda não superou um arrependimento da eleição. Sabe qual foi? O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, diagnosticou qual foi a principal falha de sua campanha à reeleição. E segundo aliados, o tucano se arrepende amargamente do erro. Garcia confidenciou a amigos que deveria ter declarado voto em Bolsonaro no primeiro turno da eleição. O cara percebeu que, bicho, se eu tivesse apoiando o Bolsonaro, era capaz de eu ter no segundo turno. Capaz de ter mais votos que o Tarcísio. Acabou. Essa é a percepção que é partidinho sem sal, sem açúcar, independentão. Não tem vez. Cada vez mais a política ela está caminhando para um campo onde as pessoas sabem no que elas estão escolhendo. Temos que melhorar muito, muito, muito mesmo. Mas estamos caminhando. Estamos caminhando. Isso aqui foi a força de vocês. A conversa entre Zema e Valdemar para trocar de partido. Aqui a única informação nova é que a conversa já está rolando. Já deu início. A gente não sabe o que vai ser, se votaremos Bolsonaro, se Bolsonaro vai querer ou não vai. Mas é muito bom ver que está tendo essas conversas. E eu venho escutando, mas são rumores, não tem notícia na imprensa para trazer. Escutando notícias interessantes que eu de coração espero que se concretize e vem mostrando assim que realmente existe um projeto para o PL assumir essa dianteira, né? Representar realmente a direita no Brasil. E eu acho que se assumir, batendo no peito e falar a gente é direita, tem tudo para crescer. Tudo para crescer. Líder da bancada evangélica não quer diálogo com Lula e tome resistência. A bancada é grande, tem muitas pessoas. O Sóstenes falou não. Aliados do petista vem tentando intermediar. Um dos principais é Elisiane Gama, senadora, lá da CPI da pandemia. E o Sóstenes falou não. Cavalcante não aceitou a conversa. Reeleito pelo PL, o deputado está decidido a fazer oposição na Câmara. E aí, sobre essa questão dos evangélicos, para você ver também como é um ponto importante, o pessoal está tão preocupado. Gente, a eleição acabou, mas o pessoal está preocupado porque, segundo a dados do próprio IBGE, a tendência é que em 2032 os evangélicos já formem a maior parcela da sociedade brasileira. Já elege um presidente só por eles mesmos. Então a turma está preocupada. PT avalia criar Secretaria de Assuntos Religiosos para reabrir diálogo com os evangélicos. E aí meio que tem 4 pilares nessa relação. Primeiro, uma Secretaria de Assuntos Religiosos, um órgão que fica responsável por essa interface entre o governo federal e igrejas, para assegurar a liberdade religiosa. 2, presença de religiões em conselhão. Não sei muito bem como é que isso ia funcionar. Aproximação cautelosa com pastores. Aqui eu acho que vai assim, não tentar identificar quais são os pastores que dá para manter um diálogo e tentar ir, né, colocando um pezinho aqui, um pezinho colar.
e também foco na pulverização de templos. Tentar ir para pequenas, né? Nominações, ó, aqui, aquilo outro. Estão mais capilarizadas, evitar a dependência de grandes denominações para dialogar com a maioria dos fiéis, além de atrair novas lideranças. Olha aí. Cara, não seria mais fácil? Não seria mais fácil a turma da esquerda começar a aprovar as pautas dos cristãos? E mostrar aqui, ó. Vamos aprovar a pauta que vocês defendem. Não seria muito mais fácil conquistar o apoio dessa forma? Mas eu não vi falar sobre isso, né? Enfim. O que se sabe até agora sobre possíveis escolhas de Lula em ministérios? A coisa mais interessante dessa matéria não são os nomes, os possíveis nomes que tá lá nessa matéria. É uma coisa. Falei que a gente vai falar ainda do primeiro semestre. O PT terá reuniões com aliados em São Paulo e já indicou que um dos desafios para a composição ministerial do que será sua terceira gestão presidencial passa por equilibrar nomes que são chave na articulação no Congresso, de forma a não desfalcar a base aliada no Legislativo. Se trouxer muitos políticos para dentro, vai desfalcar a base, vai ficar sem jogo de cintura. Aí falam dos casos, por exemplo, o Wellington Dias está sendo cotado, mas é articulador, mas pode assumir fazenda ou casa civil. E lá para frente falam, embora em caso de licenciamento do cargo legislativo, para uma posição no governo, a cadeira do Senado senador passe para o suplente, existem temores na equipe de que os nomes substitutos não tenham a capacidade necessária para negociar propostas importantes, sobretudo no primeiro semestre do próximo ano. E aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, ninguém fala em técnico. Não tem técnico. Não tem cobrança por técnico. Toda essa turminha que falava tanto, não, mas isso, aquilo, outro. Cadê a cobrança por nomes técnicos para assumir pastas? Não, é só político. Parece que técnicos vai ser do segundo escalão para baixo. Primeiro escalão, eu não escuto nenhum técnico. E, ó, sobretudo no primeiro semestre do próximo governo. E por quê? No primeiro semestre você tem a eleição para as casas. Você tem primeiro aquelas propostas mais prioritárias. Ainda tem aquele gás de campanha, etc. Amigo, quando a coisa não começa a melhorar, aquela sensação de tristeza, chateação, desesperança, desilusão começa a crescer. E aí a gente volta. Aquele 61,43% de oposição vai começar a engordar mais rápido. Se o governo quer realmente, né, tá bem com seus eleitores, vai ter que emplacar muita coisa nesse primeiro semestre. Essa é a grande preocupação deles. Aproveitar essa força da eleição. E eu acho que não vai ser assim tão fásil. Janones quer ser ministro de Lula. E aí ele quer ver, né, se consegue se classificar para ser ministro das comunicações ou o SECOM. O engraçado é que fala. Nos últimos dias, o deputado Avante trocou o modo agressivo da campanha por um tom moderado. Vocês estão nas redes sociais, que veem as postagens que estão rolando. Vocês vão me falar que o Janones está moderado? Meu Deus do céu, né? Como sinal que também pode trabalhar de forma institucional no governo. Mas enfim. Corri para o tempo de falar sobre esse último tema importantíssimo. Olha isso daqui. Vamos começar por esse artigo. Governo Lula vai começar com revogaço em normas sobre meio ambiente e armamento. O foco será reverter inicialmente as iniciativas que facilitam o acesso a ferramentas, dificultaram o combate ao desmatamento e impuseram sigilo a informações. O cancelamento dessas medidas depende apenas da decisão do executivo. Lá atrás eu falei, muita gente fala disso, daquilo outro, tem que fazer, tem que acontecer, bababá, tititi. Eu falei, pessoal, lá atrás, né? De um ano para mais de ano atrás, falar, gente, muita gente fica nessa gritaria, só tá causando problema para Bolsonaro. Porque no final do dia, os verdadeiros avanços que a gente tivemos, foi por causa da caneta de Bolsonaro. Acabou sendo um decreto, uma portaria, uma nomeação, modificações na estrutura como um todo que os ministros fizeram, pessoas que Bolsonaro indicou. Tanto que agora tá aí, né? Essas principais medidas, né? Tá aí. Vai na canetada. Sem necessidade de construção de uma maioria parlamentar. A lista exata de normas que são derrubadas ou modificadas começará a ser decidida nesta semana, com o início dos trabalhos da equipe de transição coordenada pelo Alckmin. Uma das bandeiras da campanha é a redução no número de ferramentas em circulação, né? Deve ser alcançada por meio da mudança completa das políticas de Bolsonaro.
Foi por meio das canetadas, por exemplo, que Bolsonaro abriu caminho aos CACs. Com mudança nas regras, o número de CACs cresceu de 117 mil em 2018 para mais de 673 mil até junho de 2022. Número de ferramentas, de 350 mil para mais de 1 milhão. Olha aí o Bolsonaro. Na conta do Centro de Pesquisa Independente, Instituto Talanoa e do Projeto Político por Inteiro, existem 401 atos do Executivo emitidos entre 2019 e 2022 que precisam ser revistos para a reconstituição da agenda climática e ambiental brasileira. Eu tenho certeza que se a gente for parar para olhar quais são essas 401 atos, a gente nem vai saber que teve e que foram feitos. Porque o governo fez tanta coisa, e a imprensa só quis tentar jogar pra baixo. E às vezes é tanta treta que rola que a gente não comenta as coisas que o governo vem fazendo, né? Coisas boas. Às vezes pode ter uma coisa ruim também, não tô julgando, pode ter muita coisa ruim. Mas não sei, é tanta coisa que aconteceu. Mas você vê que realmente o governo fez muita coisa. No que tinha ali fez muita coisa. O que o governo às vezes não conseguiu fazer foi exatamente por uma falta de uma base parlamentar. Aí veja, saiu um texto na Folha de São Paulo que é escrito pela economista-chefe do Santander no Brasil. Um Brasil no clima. Só quero ler 2 parágrafos. Ela está falando sobre o COP27. Os bancos centrais também vêm discutindo métricas de riscos socioambientais em seus processos de supervisão bancária. É esperado que em breve esses riscos sejam incluídos nas medidas de risco país e risco empresarial. A resposta às mudanças climáticas se materializará cada vez mais como um fator relevante na geopolítica mundial. Tu já pensou? Tu levar um projeto, uma coisa, ter uma ideia, qualquer coisa que seja, chegou no BNDES e o cara tá analisando o risco climático do teu projeto. Quem viu o bate-papo da semana passada, da nossa análise semanal, lá do Quinto Elemento, a gente comentou bastante sobre a PEC 37, sobre o direito fundamental É isso aqui. Se a PEC avançar, isso daqui, vixe, já foi. Nas próximas décadas, a economia do clima impactará os mercados de modo exponencial. A COP27 irá se dedicar ao desenho e à governança de mercados regulados, como os mercados de carbono no nível internacional. Olha só, hoje ninguém paga. Você vai estar criando uma coisa que fala assim, agora tem uma cota. Quem passar vai ter que pagar. Assim, primeiro, já vai ter um custo, né, para manter esse mercado funcionando. Toda a infraestrutura, os funcionários desse mercado. Fora os custos, né, do carbono. Assim, alguém tá ganhando e alguém tá perdendo. Isso é certo. Isso acaba até sendo mais um modo de controle, né? Ou não. Mas calma lá. Olha isso daqui. Sobre a COP27, o Metrópolis aqui informa que deputados enchem lira de pedidos para ir à COP27 no Egito. Aqui estão os nomes. O único nome do PL é o Giacobo. Do PP tem o Cláudio Cajado da Bahia, não conheço. Aí tem Rui Carneiro do PSC, Sérgio Souza do MDB, Wellington Prado do PROS, José Rocha do União Brasil da Bahia também. Só que o resto é PT, Solidariedade, PT, PSD, PSOL, PV, PT, PT e PV. Você vê que a esquerda está em peso. Não sei se os deputados da direita pediram para ir e não tiveram pedido aceito. Aqui está falando os que já foram aceitos, né? Os já autorizados. Esse aqui foram os já autorizados. COP27. E aí, olha só. Tínhamos que chegar no vídeo de hoje até aqui, pelo menos. Aqui é um site internacional político, bem conhecido aí, né? Ele é um site europeu. Já vou ler a tradução. Populistas contra o planeta. Como o clima se tornou a nova linha de frente da guerra cultural. As eleições de meio de mandato, né, as midterms dos Estados Unidos, mostram que o populismo agora é o maior obstáculo para enfrentar
o aquecimento global, dizem os verdes. Os delegados que desembarcam no resort egípcio, no Mar Vermelho, para as negociações climáticas nessa semana são uma elite global empenhada em derrubar as fronteiras nacionais, privar as liberdades individuais e condenar os trabalhadores a uma vida de pobreza. Essa visão sombria é sustentada por uma série de partidos de extrema-direita ou populistas. Ou seja, isso aqui é maluquice. Não existe uma elite global querendo derrubar as fronteiras nacionais, ameaçando a soberania. Não. Isso é coisa de maluco da direita, Privar a liberdade de vida. Não, jamais. Entre eles, tem aí, Donald Trump, Estados Unidos. Alguns desses radicais estão furiosos nas eleições na Europa, enquanto outros, como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na semana passada, foram derrotados. Bolsonaro era um desses problemas, um desses malucos. A republicana e acólita de Trump, a Lauren, ridiculariza a agenda ambientalista como América por último. A secretária do interior da Grã-Bretanha, que apoia o Brexit, diz que o país está escravizado por um Warati comedor de tofu. E na Espanha, olha só, figuras importantes do partido de extrema-direita do Vox descartam a agenda climática da ONU como marxismo cultural. Direitas de várias linhagens ao redor do mundo cooptaram as mudanças climáticas em sua batalha cultural. O fato disso estar acontecendo em países que produzem grande parte das emissões globais de gases alarmou alguns defensores do verde. Aí a matéria fala o seguinte, abre aspas, o populismo reacionário é agora o maior obstáculo para enfrentar as mudanças climáticas. Tradução, a direita é o maior obstáculo. Quem diz isso? Escreveram 3 líderes climáticos, incluindo a ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira, que hoje ocupa uma posição de destaque na ONU sobre questão do clima e está sendo cotada para assumir até mesmo o Ministério do Meio Ambiente no governo Lula ou a tal Secretaria do Clima. Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo? Vocês estão entendendo que hoje você não pode falar que não tem uma mudança. Você não pode falar. De jeito nenhum. Eu não tô nem sugerindo. Eu só tô falando que isso é uma coisa... Não, você falar e negar isso é derrubado. Os vídeos são derrubados das plataformas. Esse é um assunto não pode mesmo, pessoal. Não é brincadeira, não. Igual como falar atrás, você quer... não pode. Aquelas coisas polêmicas. Você lembra daquela coisa polêmica? Nem falar que caía. Até Bolsonaro, não posso falar disso daqui, que se eu falar o nome daquela coisa, a live cai. Tá chegando nesse ponto. Olha o assunto que tá por vir. E aí, por isso que eu sempre bato falo, gente, a gente não pode ficar monotemático. Tem alguns assuntos que a gente tem que se engajar. Isso daqui é pra turma do agronegócio, principalmente do agro, tá assim, os olhos bugalhados. Olha o que a turma tá falando. A direita é o problema para essa agenda avançar. Só bem rápido. ONGs pedem a Lula que COP30 em 2025 seja realizada no país. Protagonismo. Querem colocar o Brasil na frente. Protagonista. Indígenas convidam Lula e Macron para fórum da COP27. Principais lideranças dos povos no mundo. Isso daqui eu queria saber de coração. Quem que elege esses indígenas, no caso, como os maiores do mundo? Eu realmente queria saber. Mas tá aí. De forma bem rápida, essa é uma matéria na Veja que pergunta para empresários quais são os maiores desafios na economia que um governo de esquerda pode ter. O José Serepieri Júnior, falando da Qualicorp. Pesquisa no Google. O cara da Qualicorp é apoiador da esquerda ou não? Um dos problemas que ele aponta? Preservação do meio ambiente. Cândido Bracher. Teve até aquele jantar, na casa dele com a Simone Tebet, tava lá. Não nem, todo mundo já sabe qual lado. O maior desafio? Meio ambiente. Também fala reforma tributária. Antônio Carlos Piposini, presidente do Conselho da Raia Drogasil. Pacificação da relação entre ambientalistas e agricultores. Fábio Alperowitz, fundador e sócio da FAM Investimentos. O discurso oficial foi bastante sólido na parte ambiental, falando de desmatamento zero, proteção dos povos indígenas, manutenção da biodiversidade. Isso pode representar o destravamento de investimentos ESG no Brasil. E aí, só para a gente encerrar o vídeo, aqui é um trem com muita energia, com um carvãozinho, Trem levando a energia necessária para carregar carros elétricos que estão deixando o mundo mais limpo e sustentável. Essa é uma piada porque essa turma verde é muito engraçada.
Aqui estão os links do vídeo de hoje e, gente, mais uma vez, tenham um pouco mais de parcimônia e sempre pensem bem e sejam responsáveis em suas ações. Seria muito fácil chegar aqui para vocês e falar de temas, né? Ah, não sei quem tá dodói. Ah, vocês viram lá os prints? Ó, os prints. Pô, essa parte dos prints, só para terminar. A direita entrou nessa de falar de print de jornalista. E o pessoal começou a falar, não, mas não teve foto, não teve número, não teve foto, não teve número de telefone. Gente, tinham 2 prints. O segundo print tinha uma foto e tava cortada. E tinha assim o número de telefone. Eu consegui pegar quase todo o número de telefone, né? Tinha uns 3 dias que eu fiquei na dúvida, que tava cortado. Mas, é assim, pessoal. As pessoas estão passando por... Eu tô vendo na rede social, compartilhando perfil fake do Nicolas. Sabe, é assim... Calma. calma, gente, calma. O pessoal tá compartilhando até perfil fake, assim, o Nicolas... Gente, o Nicolas não é o perfil dele, é o perfil fake. Já tem mais de 20 mil seguidores. A ânsia, às vezes, de conseguir... A informação importante, ela vai chegar, pessoal. Qualquer informação importante, assim, ela vai chegar. Calma. Respirem. Ajam com parcimônia, com responsabilidade. Com responsabilidade. E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Com fé em Deus. Estarei aqui amanhã de novo para mais um vídeo. Falou, meus amigos. Fui.